Olá, eu sou o Mário Breder Júnior do canal Café Fora da Caixa. E aí, o que será que aconteceria se tivesse um crente fervoroso dentro daquele submarino lá, hein? Será que aconteceria um redemoinho de fogo dentro do oceano que ia tirar eles de lá? Será que viriam anjos de nadadeira para tirar eles dali? Será que ajuntaria um cardume de peixes que jogariam eles para cima e tiraria eles do fundo do mar? E aí? O que será que aconteceria? Bem, brincadeiras à parte aqui, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito séria. O que aconteceria se tivesse um crente ali com eles e a gente ouviu ali por um tempo, né, até que descobrissem que o submarino implodiu, todo mundo estava achando que eles estavam embaixo do mar, no oceano, perdidos, esperando que alguém os encontrasse, contando os minutinhos para acabar o oxigênio. Esse é um momento tenso, um momento difícil, né? E a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E aí, o que será que nós, como cristãos, faríamos se estivesse no lugar dessas pessoas que estavam ali no submarino? Pega o seu café, sente-se à mesa e bora conversar. Então vamos falar desse assunto. É um assunto delicado, mas a gente precisa conversar um pouco sobre a morte também, né? E aí, o que a gente faria numa eminente morte como essa? É claro que a gente não gosta muito desse assunto. É claro que a gente não gosta nem de pensar em se a gente estivesse num lugar desse, se a gente estivesse ali com uma morte iminente. Mas isso eu preciso te dizer que é natural do ser humano. Pensa bem, Deus nos fez para viver eternamente. Quando ele criou Adão, ele não colocou em Adão ali um chipzinho ali, ó, como é que você vai fazer para lidar com a morte? A morte era algo que Deus não planejou para o ser humano. Deus deu a ordem para Adão para não comer daquela árvore especificamente, e todas as outras ele podia comer, mas ele disse que se comesse, haveria morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, e daquele pecado que aconteceu com toda a humanidade de duas pessoas que existiam naquela época, Adão e Eva. Antes disso, não existia morte. O ser humano não foi feito para viver nem 100 anos, nem 120, nem 1000 anos. O ser humano foi feito para viver eternamente nessa terra. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a morte. Aí, claro que toda vez que a gente está falando de alguma questão de morte iminente, a gente logo pensa no poder de Deus para nos salvar da morte, do poder de Deus para nos tirar disso tudo. Então, será que poderia acontecer algum milagre como esses que eu falei ali, tirar o cristão do submarino e tirar o submarino mesmo da água e salvar todo mundo? Claro que sim! É óbvio, a gente vê um monte de coisa nas escrituras sobre isso. A gente vê um monte de situações, né? A gente gosta de ler ali sobre Daniel na cova dos leões, a gente gosta de ler sobre os amigos de Daniel ali no meio de um fogaréu terrível ali que poderia ter derretido eles facilmente. A gente gosta de ver Deus livrando os seres humanos da morte. Mas a gente também precisa entender que na Bíblia tem vários relatos de morte, inclusive de cristãos. Quando a gente vê ali no Novo Testamento como que os discípulos de Jesus viviam e também entendendo e conhecendo aí histórias sobre os pais da igreja, a gente vê muita gente morrendo. E Jesus não os livrou da morte. Então, se tivesse um cristão dentro daquele submarino, significa que eles seriam salvos da morte? Significa que aquele submarino não teria implodido ou não teria mesmo, sei lá, ficado lá desaparecido até acabar o oxigênio de todos eles? Não, não é essa a questão. Às vezes Deus vai sim livrar a gente da morte, mesmo uma morte iminente, mesmo um perigo desse, mas a morte vem também para os cristãos. Tem muitas situações em que ônibus capotam, avião cai e tinha cristão lá dentro. E não tinha nada de errado com a fé deles. Você não ser salvo da morte ou não ter um parente que você queria muito orar e vê-lo levantando da cama e ele acaba morrendo, não significa que a sua fé é fraca. Não significa que você falhou na fé. Se um cristão estivesse ali dentro e as pessoas talvez estivessem orando por ele, talvez ainda assim ele não seria salvo. A gente precisa entender que a morte entrou no mundo
Por causa do pecado. E assim a gente vai lidar com a morte. Talvez os cristãos pensam muito e desejam muito e clamam Maranata só numa questão de eu não quero passar pela experiência da morte. Mas a gente vai passar uma hora por essa experiência e faz parte da nossa natureza hoje, de nós como seres humanos hoje. E a gente precisa entender isso, entender de uma forma diferente. No filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, tem uma cena que foi assim impressionante. Tem uma cena quando Lucas está no Coliseu com alguns outros cristãos ali. Sim, Nero fazia jogos no Coliseu e colocava os cristãos ali para morrerem de diversas formas como um entretenimento para os romanos. E quando esses cristãos entenderam que a morte era iminente, a tristeza bateu seus corações. Mas Lucas traz uma palavra para eles, lembrando a todos eles que sim, vai acontecer. Mas Lucas os lembrava agora que esse momento de dor ia ser só um momento, e logo eles estariam ao lado de Jesus para viver a eternidade. Eternidade é a palavra. O ser humano não consegue se relacionar muito bem com a morte porque ele foi feito para ser eterno. Mas você nasceu de novo e há um espírito em você, nascido do próprio Espírito de Deus. Você tem a plena convicção de que você vai viver eternamente. Então a morte não pode ser mais algo que nos afeta como afetava. Continua sendo difícil para nós como seres humanos, de carne e osso, porque a gente sabe que dói. Porque diante de uma morte iminente a gente sabe que é uma situação ruim para o nosso corpo, que também não foi feito para ser mortal, mas que vai morrer. Mas a certeza da eternidade tem que estar em nossos corações. A certeza da eternidade não vem se você fez algum pecado ontem ou não. O seu último tempo de vida diante de uma morte iminente não é para você ficar lembrando de tudo que aconteceu na sua vida e todos os seus pecados, não. É para você ter a certeza que Jesus já pagou por todos eles e Jesus te convidou para morar com Ele. Outra coisa que eu quero lembrar aqui para você é quem seria você nesse submarino? Quem é você nesse submarino? Vamos lembrar quem é que estava lá. A gente está falando aqui que tinha um cientista, alguém que era um dos maiores conhecedores de naufrágios do mundo. A gente tinha outro ali que era milionário e também era um explorador. A gente tinha um bilionário em tudo isso. A gente tinha ali um empresário muito rico, paquistanês, e o seu filho, um jovem herdeiro. E você no meio de tudo isso. Você já parou para pensar quantas pessoas não dão tudo para ter de repente 10, 15 minutos com uma pessoa bilionária, para conhecer os segredos dele e entender como fazer para ser rico? Imagina que ali a gente está falando então de um passeio em que entraria essas pessoas dentro de um submarino que ficaria totalmente desconectado com a internet e totalmente desconectado com assessores. Então você ficaria ali por 2 horas basicamente com mentes brilhantes, com ricos, com milionários, com cientistas. Talvez para você se pense, cara, uma mentoria sem ninguém atrapalhar por pelo menos 2 horas com um bilionário. Ou você é um amante da ciência ou dessa área e falaria, cara, eu vou falar com aquele cientista, eu vou poder pegar todas as informações e o quanto essas pessoas poderiam te transmitir de informações maravilhosas. Realmente seria muito bom se você puder ter uma experiência como essa, poder ter um tempo com alguém que chegou em lugares tão legais dentro de certas áreas. Aproveite, mas lembre-se sempre o que você carrega. O conhecimento desse explorador hoje já não serve mais para nada. Os bilhões que aquela pessoa recebeu vão para a família dela, muito bom, mas em pouco tempo todo mundo vai esquecer quem é aquela pessoa. Todo mundo vai esquecer e os bilhões que ele tem ali pode ser gasto pela família em pouco tempo até. A questão que você precisa entender e lembrar sempre, e estar sempre no seu coração em todo o ambiente que você está, é que o que você carrega é muito mais valioso do que qualquer conhecimento científico e do que qualquer conhecimento e resultado de vida. Por mais que a pessoa criou empresas maravilhosas,
por mais que o outro teve privilégios maravilhosos de nascer herdeiro de um pai ricaço como aquele, que não levou ele para andar num passeio de jet ski ou de lancha, levou ele para um submarino para ver o Titanic. Talvez você compare sua vida com isso e fala, cara, que droga! Eu mal saio para ir no parque de domingo, que é de graça, que é a pé, e chega lá tem um caldo de cana que eu não consigo tomar. Mas você precisa lembrar sempre que o que você carrega é muito mais precioso. Talvez você ali como crente dentro desse submarino, talvez um crente, um cristão verdadeiro dentro desse submarino pode ter entregue para eles tesouros maiores do que eles imaginavam. Se nessas 2 horas que eles estavam descendo da superfície do oceano até o fundo, um cristão pudesse ter algumas palavras de vida eterna para aquele bilionário, para o empresário e o filho dele, para o explorador ricaço que estava ali dentro, e para o cientista, e para o dono da empresa de submarinos, talvez aquilo já tenha mudado a vida deles por toda a eternidade. O que você carrega é muito maior do que as pessoas conseguem postar, mostrar, criar de invenções. Você carrega algo que é eterno. E aí, o que Jesus faria numa situação como essa? É muito legal a gente ver o que Jesus fez. Jesus também passou por uma morte. E ele também chegou a uma morte iminente, porque ele sabia quando ia acontecer. Jesus passou por situações em que o pânico estava tomando conta de todo mundo pela morte iminente. Com um barco balançando numa tempestade, Jesus, acorda, como é que você pode dormir numa hora dessa em que todo mundo aqui está para morrer, a morte é iminente e você dorme? Jesus estava bem tranquilo, levantou e fez um milagre, acalmou o mar. Por que isso? Porque ele sabia que não era a hora. E como que ele sabia que não era a hora dele morrer? Porque o Espírito testificava a ele. Mas quando o Espírito chegou para ele e disse que era a hora, Jesus veio em carne e ele veio como um novo Adão, puro, sem pecado. E da mesma forma como Adão, lá do início de Gênesis, foi feito puro e sem pecado, não foi feito para morrer. Isso foi difícil. E o que Jesus fez diante da morte iminente? Ele orou, ele chamou os amigos e foi lá e orou até suar gotas de sangue, colocando toda a angústia que ele tinha diante da morte iminente. Não só da morte do corpo, claro que ele estava carregando sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, o que ele viveu foi muito mais terrível, é verdade, mas ele também sofreu na própria pele, na carne, uma morte das mais terríveis possíveis. Só que Jesus fez isso orando e conversando com o Pai, até mesmo pedindo, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando Deus disse não, ele continuou. E ainda assim, nesses momentos, ele agiu de uma forma maravilhosa. E ele falou de eternidade até a última hora, com aquele que estava sendo crucificado ao lado dele. E ele disse, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Ele falou de vida eterna até o último momento. Diante da morte iminente, ele já tinha sido torturado, estraçalhado, chicoteado e já estava pendurado na cruz. Só faltava dar os últimos suspiros e ainda assim ele falou de vida eterna. E levou mais um para a vida eterna com ele. Sejamos como Jesus. Vivamos com os nossos olhos na vida eterna. Ainda que a morte nos doa, ainda que seja difícil e duro, ainda que a gente chore com tanta angústia a ponto de suar gotas de sangue, que a gente possa amar as pessoas, ter os olhos e a certeza da eternidade a ponto de levar mais e mais pessoas conosco. E se um dia você estiver no submarino com alguns bilionários e cientistas e mentes brilhantes, lembre-se que o que você carrega é muito maior. Compartilhe a vida eterna com eles. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.